Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês notícias sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Nação, passamos invicto pelos clássicos. 3 clássicos consecutivos, começo de ano, muitos dos atletas ainda estão encontrando ou tentando encontrar a sua melhor condição física e técnica. O time mexido várias e várias vezes, porque afinal de contas o Campeonato Carioca não é a prioridade acertadamente do Felipe Luiz e da comissão técnica do Flamengo. E ainda assim, em 3 clássicos, um empate contra o Fluminense e vitórias contra Botafogo e Vasco da Gama. O Felipe Luiz começa arrebentando o Mengão. Aliás, por falar em Vasco da Gama, nos últimos 30 jogos entre Flamengo e Vasco, os viceínos só têm 2 vitórias em cima do Mengão queridão. Foi muito bom ver o jogo do Flamengo ontem e ver algumas peças voltarem a funcionar. Não como já funcionaram, mas dando demonstrações de que vão funcionar muito ainda ao longo da temporada. É o caso, por exemplo, do Cebolinha, que marcou o segundo gol do Mengão queridão, mesmo não jogando ainda no nível que ele vinha atuando anteriormente, antes da sua lesão, onde ele chegou no auge do seu condicionamento técnico no Flamengo, ainda assim esse gol é importante pra caraca pra ele poder voltar a ter esperança, expectativa, sabe, sorrir um pouco e saber que ele pode chegar lá. Falar do Bruno Henrique em clássico é chover no molhado. O homem destrói em clássico, o homem joga demais em clássicos. E ontem, mais uma vez, foi o nosso grande líder na vitória sobre os viceínos. Mas eu não quero ficar falando muito do Bruno Henrique, nem do Cebolinha, nem dos grandes jogadores que a gente já sabe que a gente tem, não. Eu quero falar mesmo do nosso querido lateral direito, que está jogando improvisado na lateral esquerda. Eu tô falando de Guilhermo Varela. Que jogador! Como vem sendo fundamental nesse começo do ano a disponibilidade dele para poder ajudar o Felipe Luiz, né? Jogando lá do lado esquerdo ontem, ele passou do meio de campo, fez um cruzamento para o gol do Plata, que foi milimetricamente anulado por conta de um impedimento. Mas como é bom ver o Guilhermo Varela funcionar. Esse grupo do Felipe Luiz parece estar muito fechado. Parece que os caras estão sabendo que um precisa da ajuda do outro, que um tem que ser companheiro do outro, e os caras estão arrebentando. Por isso, igual o Flamengo está parecendo que está todos muito unidos uns pelos outros, aqui também é assim. Nós por vocês e vocês por nós. Por isso eu peço para que você se inscreva no nosso canal. Bora extrapolar o número de inscritos aqui para a gente vir todos os dias com mais notícias do Mengão queridão. Bora deixar o seu like para o YouTube nos oferecer para fora da nossa bolha, nos indicar para fora da nossa bolha e comentar. O seu comentário é fundamental. Eu leio todos, respondo a alguns, porque eu não dou conta de responder todos, mas eu leio todos e alguns eu respondo. Quem sabe o seu pode ser o próximo que eu vá responder. E aí, como é uma troca entre vocês e nós, a gente sempre fala com vocês da Mais Ágil. Porque a Mais Ágil é uma empresa que pode te ajudar a resolver seu problema financeiro. A Mais Ágil é especializada na antecipação do seu FGTS. Então basta ligar no número 55992129983 ou clicar no link que está na descrição, no comentário fixado, falar hoje mesmo com o atendente da Mais Ágil para que ele possa te ajudar a recuperar o seu dinheiro, que está lá e é seu mesmo, para você resolver o problema que você quiser, fazer o investimento que você quiser. Eu anuncio a Mais Ágil há quase 3 anos. Há quase 3 anos, porque na Mais Ágil eu confio. Por isso, eu recomendo. Vocês estão vendo como é que tá a minha garganta, graças ao clássico, tá? Em dias de clássico, em dia de jogo grande, assim, eu me empolgo mais do que deveria. Era para esse vídeo estar saindo às 7 horas, como sempre sai, no mais tardar às 9. Mas eu não tinha voz nenhuma às 7 da manhã, voz nenhuma às 9, e agora que tá melhorando, agora que minha voz tá voltando, porque eu torci muito, eu vibrei muito, eu gritei demais ontem com o jogo do Mengão queridão. Gostei da apresentação do time do técnico Felipe Luiz. Alguns jogadores renderam, outros jogadores nem tanto. Por exemplo, o Everton Araújo ontem eu achei que não foi tão bem assim, né? Em compensação, o Danilo caiu nas graças da nação rubro-negra. O Danilo é uma baita de uma contratação e a gente tem que falar aqui
que a gente tem que deixar muito claro isso aqui no canal, porque toda vez que o Flamengo fala que vai contratar um jogador de 33 anos, sempre aparece algumas pessoas falando que o Flamengo não é asilo, que o Flamengo é isso. E não é assim que funciona. Felipe Luiz, 33. Rafinha, 33. Diego Alves, 32. Davi Luiz, 33. Todos eles chegaram nessa idade no Flamengo e nos ajudaram demais, porque eram jogadores responsáveis, jogadores que cuidavam do corpo, jogadores que não eram baladeiro. Aí a gente trouxe o Arturo Vidal, baladeiro da noitada. Não rendeu aqui, não tá rendendo no Colo-Colo também. Nem no Atlético do Paraná. Então, assim, vai de acordo com o perfil do jogador. E o Danilo é um líder nato, dentro e fora de campo. Abre aspas para Felipe Luiz sobre o Danilo. A contratação do Danilo é um acerto muito grande por parte do Boto. Um jogador desse calibre, titular da seleção brasileira, titular da Juventus, deixando muito dinheiro para trás, é importante para o futebol brasileiro e para o Flamengo. A concorrência entre eles vai elevar o nível. Alguns vão ficar bravos comigo, mas acredito que o campo fala. Se os três estiver insubstituíveis, eu vou ter que jogar com os três. Mas com tantos jogos, todos vão jogar, disse o Felipe Luiz. Ou seja, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, os caras estão jogando tanto que uma hora o Felipe Luiz pode acabar optando por jogar com três zagueiros. E para mim o Danilo é uma das maiores contratações do futebol brasileiro em 2025. Não veio para brincar, veio para jogar bola. Não veio para se aposentar no clube de coração, veio para jogar bola. E jogou muita bola. A saída de bola com Léo Ortiz e com Danilo é coisa europeia. Você tem um cara jovem, o Léo, e você tem um cara brabo, que é o Danilo. A nossa saída de bola com esses dois é coisa europeia. Estão mandando demais. E para mim, aquele problema que a gente vinha tendo de sofrer muitos gols, esse ano, sinceramente, ele vai acabar. Porque a tendência é até o Léo Pereira, que é bom para danar também, mas é o menos técnico deles, crescer. Porque vai estar jogando com dois monstrinhos do lado. Estou muito animado com o Flamengo 2025 e aí a gente tem que tocar num assunto que é um pouco mais espinhoso. O assunto lesões. Ontem nós tivemos já alguns desfalques para essa partida por conta de lesão, né? E durante o jogo, lá no segundo tempo, o Michael sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda e por isso ele foi substituído. Ele vai fazer um exame de imagem amanhã. E aí o Flamengo vai dizer para nós o que aconteceu com o Michael. Daí você pode se perguntar, Fabrício, mas não era o Tite, o preparador físico do Tite, que estourava os atletas? Pode continuar sendo sequela daquilo lá. Por quê? O trabalho do Felipe Luiz, ele é todo voltado para um controle de carga dos atletas. Se ainda assim nós estamos tendo atletas que estão se lesionando, que estão estourando, a única explicação que eu vejo é que ainda são sequelas da temporada passada e de todo o esforço que eles fizeram na última temporada. Vale lembrar, por exemplo, que o Michael chega, não para, já entra jogando, já entra fazendo gol, né? Já chega jogando, já entra fazendo gol e a parte muscular dele não descansou. Fabrício, mas eles tiveram férias. Alguns tiveram férias. Mas tem que lembrar que nós estamos no começo de uma pré-temporada. Nós estamos no começo de uma temporada. Ainda estamos numa pré-temporada. Acredito que o planejamento do Felipe Luiz é justamente esse controle de carga que ele faz, essa situação toda de segurar os atletas em vários jogos, é justamente porque eles já perceberam que os atletas estão estourados demais. Isso não se aplica, obviamente, a Cebolinha, Luiz Araújo, a Arrascaeta, a De La Cruz, que já vinham com problemas físicos há muito tempo. Cebolinha passando, inclusive, por cirurgia. Então, a esses não, mas a outros, como o Juninho, por exemplo, como o próprio Michael, como o Alexandro, são atletas que não deveriam estar estourando agora, mas que estão estourando devido muito à carga que vinha do ano passado, porque hoje, gente, é impossível botar na conta do Felipe Luiz essas lesões, porque o controle de carga está sendo feito assintosamente com os atletas. E eu fico olhando, estudando como as coisas acontecem lá na Europa, como eles estão trabalhando essas coisas na Europa,
e é muito parecido com o Felipe Luiz no começo de temporada. Esse rodízio grande, esse controle de carga grande, olha que eles nem jogam o mesmo número de jogos que a gente tem aqui. Então, me parece que a estratégia do Felipe Luiz, ela é estratégia acertada. E é melhor se lesionar agora do que mais na frente também. Mas me parece que ainda vem de uma sobrecarga de um trabalho anterior muito mal feito pelo preparador técnico do Tite e pelo próprio Tite. O que vocês acham sobre isso? Coloque aqui nos comentários. Vale lembrar que nesse momento nós temos Juninho, se eu não me esquecer de ninguém, Juninho, Alexandro e agora Michael se lesionando neste começo de ano. Os demais já estavam cumprindo lá o que tinha que cumprir devido a lesões outroras, né, de outros tempos. Mas desse ano agora, se não me falha a memória, Alexandro, Juninho e agora o Michael. Amanhã o Flamengo vai nos contar o resultado do exame de imagem e qual é a gravidade, se é que há lesão no Michael. Beleza? Comentem aí para mim saber a opinião de vocês sobre isso. Agora, pessoal, eu quero falar com vocês sobre esse cidadão aí, ó. Tá vendo esse carinha aqui? É o número 24 da equipe do Everton. Vocês sabem que o Flamengo vendeu o Carlos Alcaraz para o Everton sobre algumas condições. A principal condição dela era que para o Everton ser obrigado a comprar o Alcaraz por 18 milhões de libras, o Alcaraz deveria fazer 6 jogos como titular. O Charlie está no terceiro jogo pela equipe inglesa. Nos 2 primeiros ele não foi titular, mas apresentou um futebol muito bom. Ontem, a equipe do Everton jogou contra o Crystal Palace e o placar estava 1-1, empatadinho. O Everton está só a 10 pontos, estava a 10 pontos da zona de rebaixamento, precisava dessa vitória aqui. E aí aconteceu isso daqui, meus amigos, que eu quero mostrar para vocês. O Alcaraz ontem fez o seu primeiro jogo como titular. Ele aprontou isso daqui, ó. Olha o que o moleque aprontou. Ele fez o primeiro gol dele pelo Everton no seu primeiro jogo como titular e ainda mandou ali uma comemoração à lá Michael, à lá Cristiano Ronaldo, dando a vitória pro Everton e deixando o Everton mais longe da zona do rebaixamento. Gente, o que o Alcaraz está fazendo lá está deixando companheiros e treinador satisfeitíssimo. Eu digo para vocês que ele só não faz os 6 jogos como titular se o time do Everton quiser sacanear para não ter que exercer a cláusula. Porque se o Everton quiser dar de engraçadinho, o Everton vai lá, não deixa ele fazer os 6 jogos de titular para renegociar os valores e tentar contratá-lo mais barato. Só que com o sujeito fazendo gol e sendo importante assim, se o Everton fizer isso, o que vai acontecer é que o Everton vai ter que pagar mais caro no moleque, porque o moleque tá jogando muita bola lá, tá metendo até gol agora. Tá impossível o tal do Charlie Alcaraz. O que me leva a crer o seguinte, será que nós deveríamos ter dado mais tempo para ele? Será que se ele consegue brilhar na Premier League, ele não brilharia no Flamengo? Será que não fomos muito precoces ao aceitarmos essa negociação? Olha, mas vale lembrar que a culpa não era do Flamengo. Quem levou para o Flamengo a proposta foi o próprio jogador. O jogador queria sair e ir para o Everton. E ele levou para o Flamengo. O Flamengo viu a proposta, uma boa proposta, a vontade do jogador de sair e liberou o jogador lá. Mas será que não foi... Se a gente tivesse segurado ele, será que o Alcaraz poderia ser aquele jogador que poderia se revezar com o Arrasca e com o Nicolás de la Cruz? Porque o que passa na minha cabeça é assim, se ele consegue jogar na Premier League, será que ele não conseguiria jogar no Flamengo? Bom, eu deixo para vocês responderem aí o que vocês pensam a respeito de tudo isso. Nação, esse é o meu primeiro vídeo do dia, espero fazer mais um, se a garganta deixar, se a voz permitir. Se não, tenham todos vocês um excelente domingo, descansem bastante porque a semana está começando. E agora a gente está na reta final. Flamengo, tô falando, eu, Fabrício Lopes, tô falando. Flamengo é campeão da Taça Guanabara. Nada tira esse título do Flamengo. Mengão, campeão da Taça Guanabara, classificado para a semifinal do Carioca. Agora é só curtir e esperar o jogo do Maricá chegar. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Não esquece de se inscrever e de dar aquela moral deixando seu like.
Saudações rubro-negra.